Bem-vindos à igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, antes de começarmos, vamos desligar os nossos celulares ou colocar em modo avião, por favor. Amém? Vamos agora entrar em comunhão, né? Nos centrarmos em comunhão com o Senhor nesse momento. Amém? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós entramos agora na sua presença, Pai. Primeiramente, lhe agradecemos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede, Pai. Por tudo, Senhor, por todos os momentos, Senhor, que o Senhor tem nos concedido, por todos os livramentos, por todas as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, Senhor. Por Senhor ser o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, Senhor. Por ser o nosso conforto, por ser a nossa segurança. Lhe agradecemos, Senhor, porque é com vós, Senhor, que nós podemos contar em qualquer momento. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo, Senhor. Obrigada por o Senhor ter nos escolhido, ter nos chamado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa preciosidade, Senhor, de nos cultos, em casa. O Senhor nos dá, Senhor, a honra de lhe conhecer cada vez mais, Senhor. Obrigada, Pai. E nós lhe pedimos, Senhor, nessa manhã, que o Senhor venha, Senhor, com a sua graça, Senhor, sobre a vida de cada um aqui. Que o Senhor visite, Senhor, aqueles que não puderam estar, Senhor. Que o Senhor visite os nossos familiares. Que o Senhor visite aqueles que estão nesse momento sofrendo, Senhor, em nome de Jesus. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia daqueles que estão enfermos, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que estão sofrendo por algum motivo. Entra com a sua providência, Pai. Entra com o seu poder, Senhor. E nós lhe pedimos, Senhor, que o Senhor venha nessa manhã nos encher com a força do seu poder. Que o Senhor venha nos encher de fé. Que o Senhor venha, Senhor, nos fortalecer, Pai. Porque nós precisamos de Ti, Senhor. Abençoa esse dia. Abençoa essa semana que se inicia, Pai. Em Tuas mãos colocamos as nossas vidas, Pai. Em Tuas mãos colocamos a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, vizinhos, parentes. Que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, e nos ajuda, nos conduza, Senhor. Guia os nossos passos e proteja os nossos caminhos. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Atos 5. Atos 5, 27. Amém? E trazendo-os, os apressaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasses nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Pode sentar, irmãos. Irmãos, eu vou situar um pouco o que estava acontecendo nesse momento aqui, que os apóstolos falaram: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Nesse momento, a igreja primitiva, ela estava crescendo. Ela estava conseguindo alcançar os corações, né, dando esperança da ressurreição. Então estava assim crescendo o número, estava muitas pessoas se convertendo, sendo curadas, as pessoas vendo o poder de Deus. E o sumo sacerdote, os saduceus que não acreditavam em ressurreição, começaram a sentir inveja, porque eles estavam crescendo, né, enquanto eles estavam ali, né, com a mentira, né, que para eles eram verdades. Então eles tiveram inveja dos apóstolos e resolveram prendê-los. Aí eles foram presos, né, Pedro e os apóstolos, mas o Senhor enviou o seu anjo para abrir a prisão e eles foram libertos. E além de serem libertos, o anjo falou para eles irem por templo para pregarem a vida, pregarem a ressurreição, pregarem a verdade. E no outro dia eles foram pregar a palavra de Deus no templo. E os saduceus, o sinédrio, né, o sacerdote mandou que trouxessem eles do cárcere.
E quando foi lá enviado os servidores, né, para buscá-los, estava tudo fechado, aqueles que eram para estar guardando os apóstolos estavam lá, só que não havia ninguém. E aí foram e viram que eles estavam pregando no templo. Aí ordenaram que os trouxesse e que os prendesse também. E foi aqui, nesse momento, que eles falaram, né? O sumo sacerdote deu essa. Eu não falei que não era para pregar esse nome, ele nem falou o nome de Jesus, ele falou esse nome. E os apóstolos responderam: importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Irmãos, agora trazendo o que Deus me tocou no coração foi exatamente essa passagem, esse versículo. Que cada vez mais, irmãos, hoje nos nossos tempos, nós temos que estar muito firmes. Sabe, aqui foi um exemplo dos apóstolos, que eles foram presos, depois eles foram, quando soltaram, eles foram açoitados, eles muito mais para frente morreram, mesmo assim eles ficaram firmes, eles não se deixaram influenciar, não se deixaram ir pelos homens. E hoje, nos nossos tempos, irmãos, nós estamos vivendo momentos, né, que cada vez mais nós temos que ficar firme, porque cada vez mais nós temos certeza que no mundo já são maligno. Os valores, né, os princípios estão totalmente deturpados. Aquilo que é certo, que está na palavra de Deus, aquilo que são os mandamentos do Senhor, a gente vê cada vez mais as pessoas querendo que a gente engula, que a gente acha que é normal, as coisas erradas que estão acontecendo aí fora. Sabe, cada vez mais, irmãos, nós vamos ter que viver cada dia, cada momento do nosso dia, cada situação, diariamente, temos que fazer essa escolha: obedecer a Deus ou ao mundo, ou ao homem, ou queremos agradar ao homem ou queremos agradar a Deus. Cada dia, irmãos, a gente sai aí fora, a gente já vai ver coisas que a gente não vai gostar de ver. Então o mundo está desse jeito. E o que nós temos que fazer? Irmãos, temos que ficar firmes nas nossas convicções. Nós temos que ficar firmes na palavra de Deus, no que é certo. Sabe, a gente vê as pessoas sendo levadas para agradar o homem. Outro dia, o Salvador pegou o nosso motorista e falou: eu sou cristão, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou bandista. Ele, de acordo com aqueles que ele pegava, ele queria agradar. Então nós estamos vendo isso, as pessoas, para não dar em contenda. Não que a gente tenha que entrar em dissensões e contenda, muitas vezes é jogar pérolas aos porcos, mas não é por eles. Nós temos que ficar primeiro nas nossas convicções, e nós nunca podemos. Muitos estão, irmãos, negando o nome de Jesus, estão negando a Deus para agradar o homem. A gente vê que nem esse. Uma vez eu ouvi um rapaz falando que ele, quando ele namorava um pai que era católico, ele dava uma de católico. Quando ele namorava uma evangélica, ele dava uma de evangélico. Então a gente vê as pessoas sendo levadas, as pessoas, sabe, não tem temor, não buscam conhecer. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Então a gente não tem que entrar em contenda, em dissensões, mas a gente tem que estar firme, ser evangélica, e quando tiver uma oportunidade, nós falarmos que aquilo é errado. Eu fui essa semana passada visitar meu tio de 88 anos, e sempre na conversa sempre entra religião dele. Aí ele falando que ele adora ser católico, que ele adora as imagens, que ele adora a religião dele. Aí, é lógico que eu não vou brigar com meu tio de 88 anos, não vou sair não. Mas, irmãos, a gente tem que falar a verdade, tem que mostrar para ele: tio, mas não é a religião que salva, só Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, só Ele vai nos levar ao Pai.
não é imagem, e ele conhece a palavra, ele conhece a palavra, ele todos os dias ele lê a Bíblia, só que ele quer agradar aos amigos, ele já tem aquela tradição, então ele não quer, a gente vê as pessoas por tradição, por engano, por querer agradar pai, mãe, irmão, aquele que amar mais o pai e o irmão, não será digno de mim, o Senhor diz, aquele que amar mais o irmão e a irmã, não será digno de mim. Nós temos que, em primeiro lugar, procurar sempre agradar a Deus. Sabia, a gente vê na Bíblia, todas as vezes que as pessoas não obedeceram a Deus, se deram mal. Né? Nós temos Saul, nós temos Eva, nós temos tantos aqui. Por quê, irmãos? Porque nós temos que, primeiramente, obedecermos a Deus, porque Ele é o que nos justifica. Porque quando a gente fala, a gente faz aquilo que é certo, a gente é justificado, a gente tem paz. E quando a gente quer agradar o homem, muitas vezes, irmãos, mentindo. Se você tiver que mentir, desobedeça. Se você tiver que fazer alguma falcatrua, desobedeça ao homem. Se você tiver que se corromper, desobedeça. Se você tiver que fazer alguma coisa em desamor, irmãos, desobedeça. Nós temos que desobedecer mesmo, desobedecer aquilo que é errado, aquilo, sabe, que vai nos pesar, vai pesar o nosso espírito, vai pesar a nossa consciência, e muitos estão aí no peso, fazem as coisas erradas e depois, eu fiz isso, mas não é porque eu quis, o meu chefe que mandou, no mínimo você é conivente, se você fizer. Então nós temos, irmãos, que rejeitar o errado, rejeitar o que não é de Deus, rejeitar o que está fora da palavra. Nós temos que rejeitar, sabe, aquilo que é imundo, aquilo que não presta, aquilo que é do outro, aquilo que é engano do inimigo. E ele está levando muitos querem agradar, né, querem ser bonzinho, não quer, não vou me pôr, né, e pega e nega ao Senhor, nega a Deus, nega as coisas certas, nega a palavra de Deus. Nós temos, irmãos, que cada vez mais estarmos firmes, que daqui para frente cada dia vai ser pior, se nós não tivermos firmes, convictos, sabe, eu vou pagar o preço, mas eu vou fazer o que é certo, que nem eu sempre falo, as coisas, Deus não tá naquilo. Não, mais cedo ou mais tarde você vai pagar o preço. Se você não fizer, se você não andar segundo a palavra, segundo aquilo que agrada ao Senhor, mais cedo ou mais tarde você vai pagar. E se não for aqui, porque pode ou aqui você ganhar o mundo, o que importa? Ganhar o mundo e perder a salvação, a eternidade com o Senhor. Então, irmãos, vamos ficar firmes, vamos procurar cada vez mais conhecer a palavra, a vontade de Deus e andar nela, nem que isso descontente, sabe, o homem, nem que isso, faça com que a igreja fique vazia, mas pregando a verdade. Porque a gente vê muitas igrejas, irmãos, tentando se moldar, tentando, sabe, trazendo as festas do mundo para dentro da igreja, para encher a igreja, pregando a prosperidade para encher a igreja, e não. Nós que temos que nos moldar, sermos transformados, a ser de novo com a palavra, conhecendo a verdade. Não é a igreja que tem que, sabe, pegar os valores lá de fora e trazer para dentro de igreja. Não. Quando eu vi, o pastor Eric falou, veja como está, porque é o Espírito que transforma. Então é aqui dentro que nós somos transformados. É aqui dentro que há transformação, é aqui dentro que nós nascemos de novo, é aqui dentro que a gente conhece a palavra, e a palavra vai entrando em nós e a gente vai mudando e vamos ficando cada vez mais convictos que essa é a verdade. Então que a gente venha mesmo, sabe, nos fortalecer na fé, na palavra, para que a gente não seja levado como onda, sabe, de um lado ou do outro, querendo agradar um, querendo agradar outro. Vamos ter os apóstolos como exemplos, porque no final, no versículo 41, eles falaram, retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessaram de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então, eles padeceram, mas eles estavam felizes. E é dessa maneira, quando a gente quando a gente fala do Senhor, a verdade aí fora, que nem essa semana o meu irmão, ele falou, ontem estava falando comigo, ele falou que foi com a filha dele na Paulista. E há muito
tempo atrás era um passeio gostoso ir na Paulista, né? Tirar, né, os museus, era gostoso. E ele faz tempo que ele não ia. Ele falou que ficou horrorizado, ficou escandalizado com o que ele viu. Ele se arrependeu amargamente de ter levado a filha. Irmãos, por quê? E ainda querem, a gente tem que aceitar, né? Qualquer coisa, se a gente for contra, somos homofóbicos, tal, só que a gente tem que engolir, sabe, as coisas saem fora. Não, irmãos. E quando vierem, que nem uma coleguinha da minha filha uma vez falou, eu gosto de homem, gosto de mulher, aí ela queria que a gente batesse, como você é moderninha, que legal. Não, irmão, nós temos que falar a verdade para ela, que é abominação para o Senhor. Os afeminados, aqueles que vão contra a natureza natural de homem e mulher, abominação, não verão o reino de Deus. Então é muito sério, a gente não pode ser conivente, irmãos, com as pessoas ali e querer ser legal. Não, vamos ser chata, vamos ser, sabe, vamos ser caretas, mas vamos estar falando a verdade, pregando a verdade, primeiramente, procurar agradar ao Senhor. Porque na hora do vamos ver, na hora da dificuldade, só Ele que está conosco. Eu sei, irmãos, não que muitos não quiseram me ajudar quando eu precisei, mas era só Ele. Era só Ele. Então na hora do vamos ver, quem está sempre conosco, quem está ali, é o Senhor. Então a Ele que nós devemos agradar. E agrada-te do Senhor, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele satisfará o desejo do seu coração. Fora isso, nós vamos ver o reino de Deus e vamos estar com Ele na eternidade, em nome de Jesus. Que se nós agradarmos primeiramente a Ele do que ao homem. Amém? E eu agradeço a oportunidade, sua nossa louva ao Senhor, vamos falar de incomparável isso. Amém? Irmãos, agora chegou a hora das oportunidades. Alguém gostaria de falar algo do Senhor? Eu tenho um testemunho. Amém? Alguém gostaria de falar algo? Missionária? Pessoal da igreja na Santa Paz, Senhor Jesus. Estou muito feliz por estar de volta à casa do Pai. Fizemos boa viagem, né? Descansamos uma semana de descanso. E graças a Deus que fomos no livramento do Senhor, voltamos também. Todos chegaram em segurança, todos chegaram em paz. O Senhor nessa manhã me deu uma passagem aqui no coração. E eu vou compartilhar com os irmãos em Lucas 18, e até senti de vir à frente e ler também, porque vai de encontro com a palavra de abertura, né? E diz assim, Lucas 18, 24, diz, e Jesus vendo assim triste, diz, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Amém? Então vai de encontro com a palavra, né, que nós devemos estar sempre confrontando, sabe? A prioridade, ter prioridade na nossa vida, não é? Prioridade naquilo que a gente pensa, prioridade naquilo que está nos nossos corações. E se for a palavra de Deus, né, a nossa prioridade, porque quando não é a prioridade não vai acontecer. Se não tiver no nosso coração, em primeiro lugar, obedecermos a Deus e a sua palavra, a gente não vai conseguir reagir a nada do mundo, né? Mas para podermos reagir com relação às coisas do mundo, a palavra de Deus tem que estar em primeiro lugar no nosso coração. Glória a Deus, aleluia. E o Espírito do Senhor colocará palavras nas nossas bocas naquele momento que deve ser combatido o mal. Amém? Vamos combater o mal com o bem. As palmas para o Senhor Jesus. Cumprimentos
irmãos, com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por mais uma semana que se inicia na presença do Senhor Jesus, né? Eu quero falar que Deus usou grandemente a sua vida, irmão. Porque hoje o certo é o errado e errado é o certo. E nós, como cristãos, nós não temos que deixar isso acontecer. Nós temos que pregar sempre a verdade. Qual é a verdade? A palavra. Não adianta nós queremos passar pano, como dizem, né? Cobrir o sol com a peneira para nos agradar a homem. Nós temos que agradar a Deus. Esses tempos o homem tentou me parar por eu falar a verdade. Mas Deus me chamou para me falar a verdade. Deus não me deu um espírito de engano e nem de mentira. Para mim não falar nem fantasiar aquilo que está escrito aqui. Porque aqui é a verdadeira palavra. O homem tentou me parar de todo jeito, mas ele não conseguiu. Teve pessoas que falaram para mim, na minha igreja você não prega mais. Eu falei, amém. Glória a Deus. Porque está um evangelho fácil, um evangelho de blá blá blá. Você entra numa igreja para levar a palavra de Deus, você fica até confusa. Porque você não sabe se você está dentro de uma igreja ou numa casa de chuva. Então, eu prefiro me recolher do que participar dessas coisas que não me edificam em nada. Então, eu fiquei um tempo mesmo na minha casa orando. Falei, Senhor, se for para mim levar um evangelho da maneira que está, eu continuo na minha casa. Porque, irmão, não adianta nós querer levar um evangelho fácil, pregar mentira e trazer aquela pessoa para o erro. Porque tanto nós quanto eles naquele dia não vamos subir. É como a irmã diz, nós estamos compartilhando o mal para aquela pessoa. E eu falei, não, Senhor, Tu me chamou para dizer a verdade. A verdade sempre prevalece. Deus abençoe. E eu peguei, estava orando a Deus. E Deus me mostrava a rocha. Eu congreguei aqui um tempo. Tentei voltar para o meu antigo ministério, qual eu fiquei quase 30 anos. Mas mudou muito. Infelizmente, não é que mudou, os homens mudaram. Não é que Deus mudou, porque Deus não muda, Ele permanece. A palavra dele permanece, aleluia. Mas o homem mudou. Para chamar multidões, como a irmã disse, eles estão inventando coisas que não estão na palavra de Deus. E o Senhor fala daquele que aumentar um tio e tirar um tio da palavra dele. E eu estava vivendo momentos difíceis neste lugar. Porque eu confrontava mesmo. Falava, não é assim. Falei, então se for para ser assim, eu estou indo embora. Nós não temos que agradar ninguém, mas nós temos que agradar a Deus. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que Deus fez na minha vida e ainda está fazendo. Há 2 anos atrás, eu vou contar um testemunho rápido para aumentar a fé das irmãs. Irmão, o crente, ele não vive sem provas. A prova é constante, entra uma, sai uma, entra outra, e assim nós vamos indo. Por quê? Porque nós vivemos aqui neste mundo. Nós estamos vivendo neste mundo, então nós estamos sujeitos a passar por várias provações. Mas quando Deus nos prova, não é para nos derrubar, não é para nos diminuir, é para nós crescermos, é o contrário. Aleluia! Quando nós passamos por prova, é porque Deus tem algo para nos ensinar. E eu louvo a Deus que diante desses 30 anos que eu estou na presença do Senhor, Ele tem me ensinado a cada dia. E
Porque é no vale que o Senhor nos ensina coisas maravilhosas. Há 2 anos atrás o Senhor me deu um sonho, uma visão. Eu tenho uma neta que eu criei na igreja. E o Senhor me deu um sonho que eu vi ela na Cracolândia. Eu falei, Senhor, falei, não, comigo não. Irmão, o que mais nós tememos é o que nos acontece. Aquilo me deixou aflita, agoniada. Eu falei, Deus, ela está fora da tua presença, mas o Senhor tem promessa, Senhor. Eu não aceito Jesus. Mas o Senhor falava para mim, não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas como é que você vai entender que você está vendo uma pessoa se destruindo e Deus ainda está cuidando? E a minha neta começou a fazer faculdade e ela começou a mudar os atos dela. E eu olhava assim, eu falava, não, Deus, não é, não. Nós estamos vendo, mas não queremos acreditar. Porque ela teve uma criação boa, na presença do Senhor. Mas como a irmã falou, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não entendemos que diante do mal, de uma prova, aleluia, vem uma vitória. Glória a Deus. E ali um dia, ela chegou em casa agressiva. Ela sempre foi amorosa comigo, porque eu a criei com muito carinho, com muito amor. E ela me respondeu agressiva. E eu olhei para ela e falei para ela, você quer conversar comigo? Ela, não tenho nada que falar com você. Eu falei, tem. Fala a verdade. Aonde ela veio me confessar que ela estava usando cocaína. O meu mundo desabou, irmã. Eu não senti meus pés no chão. Falei, não é verdade. Você é conhecedora da palavra de Deus. Você está fora, mas Deus tem promessa na tua vida. Ela falou para mim, eu estou afundada. Falei, sangue de Jesus tem poder. Falei, é só isso que você está usando? Está usando mais? Não, ela falou, só isso, né? Que é muito. E ali ela foi usando, e a gente queria internar, ela fugia, passava dias fora, abandonou a faculdade, abandonou o trabalho, ela se jogou. Nós não reconhecíamos mais minha neta. E ali eu sofri muito. A gente sofre, né, irmã? Que nós somos carne, né? E ali eu sofria, e ali eu descia em oração. Confesso para as irmãs que eu nem orava. Eu ficava como Ana. E eu falava, Senhor, até quando? E nós lutando, querendo internar, querendo levar para grupos assim, igreja, tudo. Ela não aceitava. Quando nós falávamos, ela fugia. Até que, resumindo, ela ficou 2 anos, irmã, usando direto, dia e noite. Eu lembro uma vez que ela ficou uma semana desaparecida. Quando ela chegou descalço, ela chegou toda suja. Falei, meu Deus. Eu olhei para ela e falei, não estou te reconhecendo. E naquele dia ela entrou dentro do banheiro escondida e cheirou 8 pinos. Ali ela caiu. Ela caiu com uma overdose. Aí eu olhei para ela e falei, ei, Deus tem promessa na tua vida, Amanda. Ela olhou para mim, virou os olhos e falou, vó, tchau, estou morrendo. Falei, não, você não vai morrer. Deus ainda quer te dar uma chance. Nisso a mãe dela vinha chegando, a mãe dela já estava assim. Aí eu falei para minha filha, põe ela no carro. Minha filha levou ela para o hospital. Lá no Tatuapé, onde ela tinha convênio, o médico falou assim, se chegasse 5 minutos, ela teria, porque ela já estava tendo parada cardíaca, ela não teria suportado. E para a glória do Senhor, aí eu comecei a orar. Ela saiu, no outro dia ela foi de novo. Aí eu falei, Senhor,
Eu falei desse jeito na hora do desespero, irmã. Eu falei, Senhor, se for para ela voltar, recolhe. Mas há a chance dela se reconciliar com o Senhor. E eu falei para ela, eu vou orar para Deus te recolher. Você quer se reconciliar com o Senhor agora? Porque se você morrer nessa situação, você vai para o inferno. Você sabe que você vai para o inferno. Ela falou para mim, eu não vou morrer. Eu falei, vai. Deus tem promessa. Mas quando a pessoa não obedece, quantos velórios eu já fui esse ano? De pessoas que tinham promessa. E ali ela falou para mim, vó, a minha vida acabou. Falei, não, Satanás. Eu vi o próprio diabo falando através da boca dela, minha vida acabou, eu não tenho mais nada. Para mim tanto faz céu como inferno. Eu falei, não. Você é projeto de Deus. A minha família é projeto de Deus. Eu não aceito, Senhor. Aleluia. Não aceito, Senhor, ver minha neta partir da maneira que ela está. Pelo menos dá uma chance, Senhor, dela se reconciliar e o Senhor recolher. Aleluia! E naquela hora de aflição, eu me joguei no chão com o rosto no pó e falei, Senhor, eu sou tua serva. Eu te sirvo, Senhor. Tem misericórdia de mim, faz algo, Senhor. Aí quando foi no outro dia, ela foi, ficou 2 dias fora e voltou. Ela voltou e falou para mim, vó, acabou. Eu falei, como assim? Eu não vou usar mais. Vó, me ajuda. Eu preciso de ajuda, eu necessito de ajuda. E ali eu fiquei do lado dela o tempo todo, quando ela tinha as crises de abstinência. Eu pegava na mão dela, eu orava e clamava, Senhor, tem misericórdia. E ali naquele meio, aonde ela andava, ela conheceu um rapaz que era drogado também. Ela falou para mim, não, estou apaixonada. Eu falei, meu Deus, vou apresentar meu namorado. Eu falei, meu Deus, Senhor, tem misericórdia. O Senhor falou para mim, aceita. Foi um reboliço, porque a minha filha não queria aceitar, a família não queria aceitar, porque ele era um drogado. E bem mais velho que ela. O Senhor falou para mim, tu não está entendendo nada, só ore. E ali eu entrei em conflito com a minha família, porque eu queria defender aquele rapaz. Irmã, a gente não entende o trabalhar de Deus. Deus, ele faz o reboliço, mas depois ele explica, aleluia. Glória a Deus. E ali eu acolhi aquele rapaz. Eu acolhi porque eu vi que ele estava querendo também mudar. Aleluia. Ele só estava precisando de uma mão estendida. Ele foi abandonado pela família. E ali aquele moço foi ficando. Hoje eles estão juntos, livres das drogas. Para honra e glória do Senhor. Depois de 2 meses que ela largou da droga, ela engravidou. Foi terrível para mim, para nossa família, porque ela usou muito e ela engravidou. E eu falava, Senhor, essa criança é promessa tua. Senhor, essa criança vem para mudar. Vem para mudar a situação. E assim Deus fez. Ela engravidou, nós demos todo apoio, eu e minha filha fizemos o possível e o impossível para que ele se sentisse. Minha filha arrumou um bico na empresa onde ela trabalha há muitos anos. E ele está lá fazendo o bico, minha filha alugou uma casinha para eles. Eles estão juntos. O meu neto nasceu perfeito, para a honra e glória do Senhor, meu bisneto. E o Lian está aí com 9 meses. E ontem ele já começou a dar os passinhos. E eu estou muito feliz, irmã. E eles também. Então, as coisas de Deus, nós não entendemos. Se eu falo o que eu faço hoje, tu não entende, tu vai entender amanhã. Foi sofrimento, foi lágrimas. Mas hoje eu estou aqui para contar a minha vitória. E dizer que o Senhor é bom. Que em todo tempo Ele é bom. Aleluia, glória a Deus.
saudável, gordo. Minha neta é desse tamaninho. Ele é enorme, ela não está aguentando mais carregar ele, porque ele é muito forte. Irmã, Deus é lindo. Ele é muito forte, ele é saudável, está com 9 meses, ele nunca foi ao médico, a não ser os de rotina. Ele nunca teve uma gripe, uma tosse, um resfriado. Isso é Deus, irmã. Os pais drogados. Mas Deus quis, pela infinita misericórdia, trazer essa criança saudável. É a nossa alegria, é o único bebê que temos na família. Está todo mundo em volta. A felicidade voltou. Então, mãe, diante de toda a prova que nós passamos, mas lá na frente, o Senhor tem um escape. O Senhor tem uma vitória para nos dar. Muitas provas ainda virão. Essa não é a última. Ainda virão. Mas vamos permanecer firme. Como a irmã disse, não vamos olhar para trás, porque maior é o que nos chamou. Eu quero deixar só um versículo aqui no Salmo 34, no 7, que diz assim, ó. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Diante de tudo que nós passamos. Mas o anjo do Senhor está acampado em nossas voltas e nos livra de todo o mal. Amém, irmã? Eu agradeço a oportunidade. As palmas louve ao Senhor. Haverá algo impossível para o Senhor? Não, com certeza não. Amém? Agora eu vou estar passando para a pastora Ivonete fazer a oferta. Amém? Eu agradeço a oportunidade. As palmas para o Senhor. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. O Senhor continua confrontando. Amém? Irmãos, vamos abrir agora em Hebreus, capítulo 10. Eu vou ler apenas 2 versículos, que é o 38 e o 39. Amém? Aleluia, glória a Deus. Deus é Deus de promessa, irmão. Glória a Deus, aleluia. Deus é Deus que permite sim a aflição do justo, mas Ele é Deus de vitória também. Glória a Deus. Mas agora é o momento de oferta e a palavra do Senhor diz assim, Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retiram para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Os irmãos vão estranhar, né? Palavra de oferta. Meus irmãos, o justo, ele vive pela fé. Ele vive da fé. A fé se fortalece essa vida. A fé é o que conduz, a fé é o que move, a fé é que faz nós termos esperança do amanhã. Então, a palavra também fala de uma forma que nós não somos daqueles que vão retroceder. Nós não somos o povo que vai olhar para trás. O povo que vai ficar preso também no passado. O povo que vai sentir prazer de olhar o seu passado mesmo de pecado, de perdição. Nós não somos aquele que volta para trás. Nós não somos aquele que retrocedem, mas aqueles que andam, que caminham para a preservação da nossa alma. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, voltando a essa palavra, para os dízimos e as ofertas. Nós estamos aqui exatamente para isso, para fortalecer o nosso espírito, para fortalecermos a nossa alma. É com testemunho, como a irmã trouxe, como o irmão José trouxe semana passada, através da palavra de Deus, é confrontando, é ficando firme, é marchando, meus irmãos. E para isso, a obra do Senhor, os irmãos sabem, eu não precisava nem falar. Os irmãos sabem que a obra do Senhor, ela necessita. Não, Deus não necessita. A obra do Senhor aqui na terra, ainda assim. Por isso, meus irmãos, eu peço, não volte para trás. Não retroceda.
Não olhe para o passado achando que o passado é bom, porque o passado não é bom, porque o Senhor, no 35, ele fala que ele tem galardões reservados para aqueles que não retrocedem. Então fique firme, permaneça firme no Senhor e hoje sim colabore com a obra do nosso Deus. Amém? Assim eu passo a palavra para o pastor e agradeço a minha oportunidade. Vamos ficar de pé. Quero chamar à frente o pastor Bartolomeu para já passarmos para a palavra. Levante sua mão. Senhor, nós erguemos as nossas mãos te agradecendo, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia, porque, Senhor, nós estamos semeando uma boa obra, estamos semeando para que a tua glória prevaleça, para que o teu poder, Senhor, de salvação, de cura, de libertação, seja confirmado sobre a face da terra. Abençoa, prospera, cura, restaura, Senhor. Tira, Pai, todo o mal do coração daqueles que te amam, que confiam, que esperam no Senhor. Que a tua graça e a tua misericórdia seja derramada sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos. Assim te pedimos, Pai, e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode vir. Pode vir, pastor. Paz a todos. Amém. Que frio. Parece que a gente viajou, né? De um dia para o outro. Vamos compartilhar a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no primeiro capítulo, no verso de número 7. Último livro da coleção da Bíblia. Apocalipse 1. E o versículo número 7. Nele lemos: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. É esse versículo. Podemos sentar? Um versículo que narra, faz uma descrição da volta de Jesus. Nós temos observado mudanças, e podemos falar mudanças assim próximas a nós, no tocante a valores, no tocante à família, no tocante principalmente a algumas preocupações que nós havíamos deixado de ter ou estávamos tendo menos preocupações, né? Eu lembro que há muitos anos atrás, quando começou a se debater a união homoafetiva, e isso preocupou naquela época e hoje se tornou uma realidade. E eu lembro que havia uma voz que se levantava no Senado, que se levantava na Câmara, que se levantava na mídia, e de maneira constante contra, né? E era do Silas Malafaia, lembra disso? Em todo lugar ali ele estava quase que onipresente, né? Combatendo isso. E ele falava uma coisa, ele dizia que naquela época, né, ele falava, hoje se debate essa união homoafetiva. Ele falou, daqui a um tempo vamos debater a pedofilia. Vai ser o próximo. E chegamos nessa época, né? Chegamos nessa época. Agora,
a proposta é que seja encarado como um distúrbio, não mais como um ilícito penal. E aí a gente se perde num devaneio, num raciocínio. E o que vem depois? Qual que é o próximo ali? Será que vão começar a fazer casamento com bicho? Não. E a gente ri. Mas a gente já riu da união homoafetiva, lembra? Os programas de televisão antigos, os programas de comédia, quando até o programa de comédia podia falar alguma coisa, agora não pode falar mais nada. Tem programas que a gente assistia quando era criança, ria muito, e que hoje não pode nem passar mais na televisão, porque mudou. E eu lembro de livros onde a piada que se contava era um homem que namorava com outro homem, mas era assunto de piada, não é mais. Esse assunto agora de relacionamento com criança, relacionamento sexual com criança, está indo para não ser mais piada também. E daqui a pouco não sei onde vai. Algumas frases a gente vai ouvindo e elas vão ficando cada vez mais sem sentido. Eu acho que quando a coisa não é do universo de Deus, realmente não faz sentido. Então, uma frase que se colocava muito até na esfera religiosa era: o Brasil é do Senhor Jesus. E aí se falava, aí se fazia campanhas em relação a isso. E quando a gente olha do Senhor Jesus e tão preocupado com o país, nesse raciocínio que vem Apocalipse 1:7, porque olha como é que fala da volta de Jesus. Primeiro fala assim, né? Eis que ele vem com as nuvens. O primeiro extrato dessa frase é: ele vem. Jesus em pessoa vem. Não é um representante, não é um intermediário, não é alguém que vai se apresentar em nome de Jesus dizendo: não, ele retornou. Não, é Jesus que vem em pessoa. Segundo fala assim: eis que ele vem com as nuvens. Onde ficam as nuvens? Se eu pedisse para você, me mostra uma... Hoje está fácil, né? Me mostra uma nuvem. Está tudo nublado. Mas eu falasse assim: me mostra uma nuvem, onde vocês me levariam? Para me mostrar uma nuvem. Lá fora, me mostrariam o quê? Mandaria olhar para cima. Então ele vem do céu, ele vem de cima. A volta de Jesus se dará pelo céu. Quer ver Jesus voltando? Olhe para o céu. Não vai aparecer em algum canto do mundo dizendo: olha, em tal país Jesus está lá. Não vai aparecer numa ilha, não vai aparecer num país qualquer, não vai nascer de novo. Por que nós estamos falando isso? Porque nesses anos muitos se apresentaram assim, alguns se apresentaram como Jesus que voltou, Jesus que nasceu de novo. E eu sei que na tua cabeça muitos estão pensando no INRI. Mas eu pode, mas não é o INRI. Não é. Jesus não vem assim. Alguns podem estar pensando num famoso, né, que foi, lembra agora, já foi o reverendo Moon, que falava que numa visão Jesus falou com ele e falou: olha, eu falhei, agora é a sua chance. Agora, essa era a mensagem do reverendo Moon. Também não é por representante, ele vem. Não é representante e ele vem dos céus. Não vai aparecer num canto, não vai nascer de novo. Se falarem isso, não vá atrás. A Escritura já disse. Muitos dirão: ele está aqui, ele está ali, não vão atrás. Ele volta, e volta de onde? Dos céus e pelos céus. E aí fala assim: e todo olho o verá. Essa volta não é algo discreto. Essa volta
não é algo sucinto, não é algo pequeno. Ela vai ser amplamente visível. Ele vem para o céu e vai ser muito fácil ver isso. Não é nada reservado, não é nada pequeno, é à vista de todos. Ele vem e vem à vista de todos, não vai ser nada pequeno, vai ser algo grandioso. E fala assim: e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Traspassar é perfurar, atravessar, é uma referência a como o Senhor padeceu. Essa ideia de até os que o traspassaram vão ver é para reforçar a ideia de todo olho o verá. Em que sentido? Não vão ser apenas aqueles que querem Cristo, aqueles que se opõem a Cristo, aqueles que perseguem Cristo vão ver também. Então por isso que fala, todo olho verá, até aquele que não gosta dele, até aquele que agride Cristo, até aquele que detesta Cristo, vão ver também. E aí fecha o raciocínio aqui, ó. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Você imagina essa cena, Jesus vindo, e um fato que vai ser claro, vai ser explícito para todo mundo, é quem está vindo? Jesus. E não vai ser uma notícia que você vai poder chegar e contar para o teu vizinho, que ele vai, já sei, já vi, e o outro, já vi, e aquele outro, já vi, ele está voltando, olha lá, ele está chegando. E qual vai ser a reação da humanidade? Você imagina Jesus voltando e todo mundo ficando o quê? Todo mundo se lamentando dessa volta. É o que está falando aqui. Os povos, todos os povos da terra, em todos os cantos da terra, quando Jesus voltar, o povo vai lamentar a volta de Jesus. Lamentar é um choro seguido de lamúria. É um choro seguido de reclamação. É uma grande aflição. Então, a volta de Jesus vai trazer choro para todos os povos da terra. Os povos da terra vão chorar. Vai ser como nós estamos falando um pouquinho no começo, vai ser um tremendo chororô a volta de Jesus. As pessoas lamentando a volta de Jesus. Então, qual é a humanidade que nós estamos esperando? Por que alguém vai lamentar a volta de Jesus? Não fala que vai ter festa, não fala que vai ter culto, não fala que vai ter louvor, a palavra não fala disso não, ela fala que todos os povos da terra, no dia que ele volta, vão lamentar a volta de Jesus. Então, essa profecia de Apocalipse mostra como é que vai estar o mundo, como estará a humanidade nessa época. Jesus voltou, Jesus está voltando. Vão olhar e não vão dizer não está voltando, porque não vai dar para fazer isso. Vai ser muito grande essa volta. E vão ver. E o que vão fazer? Vão começar a lamentar a volta de Jesus. Essas perspectivas têm que preparar a gente corretamente para o mundo. Tem que preparar a gente corretamente para o futuro. O futuro não é de uma humanidade que vai festejar a volta do Senhor. O futuro é de uma humanidade que quando ficar palpável a volta do Senhor, quando a volta do Senhor estiver realmente aí se cumprindo, vai chorar, vai lamentar, não vai querer essa volta e vai lamentar. Essa é a humanidade do futuro. E do qual nós temos que nos preparar por esses dias. Nos preparar com dose de realidade. E olha como o próprio Jesus falou sobre isso em Mateus 25. Vamos pegar mais um texto, Mateus 25, 31. Mesmo assunto.
Mateus 25, 31. Lemos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. O Filho do Homem, olha aí como está escrito, um belo de um F maiúsculo, precedido de uma letra O. Por quê? Porque o Filho do Homem é um título pertencente a uma pessoa só, o Senhor Jesus. É a maneira que ele foi chamado lá no livro de Daniel, o Filho do Homem. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, em Apocalipse 5, quando João foi contar os anjos, ele falou assim, os que estavam em Apocalipse 5, ele falou, milhões de milhões e milhares de milhares. Milhões de milhões dá um número com 13 dígitos. Então, todos os anjos acompanhando Jesus no céu naquela volta. Imagina quanta gente, quanto anjo que é. Só João viu um número com mais de 13 dígitos de anjos, e todos voltando com Jesus. E o que ele faz quando ele volta? Ele se assenta em seu trono. Rei. Ele vem para reinar. Se assenta em seu trono na glória celestial. Glória celestial. Deus. Ele vem como Deus para reinar e com todos os seus anjos. 32. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Todas as nações, o que é? Todos os países serão reunidos diante dele, vão ser trazidos à sua presença na frente do seu trono, ele sentado no trono da sua glória como rei, e todos os países vão ser levados à presença dele. E ele separará uma das outras, ele vai julgar nação por nação, país por país, vai responder ao Senhor Jesus quando ele voltar. Como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele vai julgar as nações com a mesma facilidade que o pastor separa a ovelha de bode. Já viu alguém que é pastor confundir uma ovelha com bode? Não, ele vai ter a mesma facilidade. Esse julgamento para Jesus vai ser muito fácil, assim como um pastor consegue separar o que é ovelha e o que é um bode. Nós não temos essa facilidade, né? Separar ovelha e bode. Olha quando a gente vota. Muitas vezes você vota achando que é ovelha e é bode. Não é verdade? Jesus não tem nenhuma dificuldade de separar o que é ovelha do que é bode, assim como um pastor o faz. E ele vai fazer isso com as nações, todas as nações. Aqui você pensar, quem pensou na Rússia vai ter que ir lá. Quem pensou nos Estados Unidos vai lá. Quem pensou na Inglaterra vai lá. Quem pensou no Brasil vai ter que ir lá. E vai ser separado por Jesus como
o pastor separa as ovelhas dos bodes. 33. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. O que está acontecendo nesse momento aqui? Que julgamento é esse das nações? Que povo é esse que está lamentando por causa da volta de Jesus? Então, o que aconteceu antes dele voltar? O que vai acontecer antes dele voltar é o seguinte: primeiro, alguns anos antes da volta de Jesus, ele vem e ele ergue todos os cristãos ao céu e leva os cristãos junto com ele. Isso se chama arrebatamento. Nesse arrebatamento, ele não desce dos céus, ele puxa os cristãos para o céu e leva embora. Então, os que estão se lamentando não são os cristãos. Os cristãos, alguns anos antes, já foram embora. Depois que isso acontece, em segundo, a humanidade se ajoelha. A humanidade que não subiu vai se ajoelhar perante Satanás. De início, seduzida. Porque vai oferecer um monte de coisa, porque aparentemente tudo vai melhorar, tudo vai ficar bom, tudo vai ficar organizado. Agora, quando tudo estiver bom, quando todo mundo estiver totalmente seduzido, aí ele vai falar: eu sou Satanás. E alguns vão se revoltar por causa disso. E aí, a primeira parte é pela sedução, depois é pela submissão. Vocês vão continuar me obedecendo na marra. Esses são os povos que vão estar na volta de Jesus. Os cristãos já foram e são os povos que estiveram agora na presença de Satanás. E é desses que Jesus agora está julgando. Está trazendo para a presença dele. E para alguns ele vai dizer: benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Não é a igreja, não são os cristãos, são os remanescentes da humanidade ali. Para as ovelhas ele fala: benditos de meu Pai. Quer dizer, abençoados, afortunados, felizes. Recebam como herança o reino. Aquela nação, ela vai ser aprovada para participar do reino de Cristo na terra. Não se trata de salvação aqui. Se trata de aprovação daquela nação para que ela seja governada por Cristo. Não é salvação. Ele está convidando eles para participar o quê? Do reino. Por quê? Quem é que vai participar desse reino? A igreja está com Cristo, sem dúvida ela está com Cristo, mas ainda existe uma humanidade na terra. E aquela humanidade que recebeu na terra vai ter que passar pela presença dele. Não aceitaram Cristo lá atrás. Por isso não subiram. Mas ele vem governar a terra. E ele vindo governar a terra, ele vai separar aqueles que sobraram. Ele não está salvando, ele está separando quem vai ficar sobre o governo dele. Vai ter uma seleção de quem vai participar do governo de Cristo. E ele fala: o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Quer dizer, foi arrumado, aparelhado, um reino que foi aprontado, que foi planejado de antemão, que foi elaborado. Não foi construído pela humanidade. É um reino que foi feito por Deus. Então tem um reino que está sendo feito por Deus, não pelos homens, não sozinho, não automaticamente, não pela mão humana. E esse reino está sendo feito desde o quê? Desde preparado, desde que ele criou o mundo.
Agora, a humanidade que não aceitou Cristo vai participar desse reino se passar pela aprovação dele. E como é que passa pela aprovação de Cristo naquele momento? Aí ele fala assim: eu tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, vocês me acolheram. Necessitei de roupas, vocês me vestiram. Estive enfermo, vocês cuidaram de mim. Estive preso, vocês me visitaram. Então os justos, os aprovados, lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessidade de roupa, te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá: digo a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. O rei também aqui é escrito com maiúsculo, porque é um título. Não está falando um rei como a gente conhece normalmente, né? Quem seria o rei? O marido da rainha? Não. O governante de um país? Não. A peça do jogo de xadrez? Não. Ali é o rei. O rei, assim, maiúsculo e tratado aqui, quer dizer o quê? O rei de todos os reis. É um título, não é qualquer rei. É o descendente de Davi. É o Cristo. Então, o rei responderá: quando vocês fizeram essas coisas, os menores irmãos, meus menores irmãos, fizeram a mim. Quem são os menores irmãos do rei? Os cristãos. As nações, naquele dia, serão julgadas pela maneira que elas trataram os menores irmãos do rei. As nações naquele dia serão julgadas pela maneira que elas trataram os cristãos. E ele fala os menores, os pequenos, os simples, os comuns, os desconhecidos, por vezes desprezados, irmãos de Cristo, invisíveis. Não os grandes. Tem irmãos de Cristo aí que estão aí nas mídias, estão sendo acolhidos, né? Você vê aí no meio governamental, você vê badalados aí e tal. Não, eu estou falando dos meus menores irmãos. Tem alguns aí que estão sendo muito bem tratados aí, não, eu estou falando dos meus menores irmãos. A maneira que as nações trataram os menores irmãos de Cristo, a maneira que as nações trataram os cristãos, vai ser julgamento para as nações. Vai dizer se elas vão participar do reino ou se elas não vão participar do reino. E quais os critérios? Como é que as nações trataram os famintos? E os que tinham sede? Como é que as nações trataram aqueles que eram forasteiros, que não tinham direito à lei local, que não tinham cidadania, que não tinham onde estar ali? Como é que as nações trataram os nus, maltrapilhos, desagasalhados? Como é que as nações trataram os doentes? Como é que as nações trataram os encarcerados? Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede,
nada me deram para beber. Fui estrangeiro, vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, vocês não me vestiram. Estive enfermo, preso, vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando tivemos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou necessidade de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos, ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Ovelhas, no verso 37, são chamados de justos. O que é justos? Justos é aprovados por Deus. Bodes, no versículo 41, são chamados de malditos. O que é maldito? É alguém a quem Deus decretou o mal. É alguém a quem Deus sentenciou o mal à vida dele. Bodes, apartem-se de mim, vão embora, se afastem. Bodes, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Vão para a perdição. Julgamento: o que vocês deixaram de fazer alguns desses pequeninos. Não é o que vocês fizeram, é o que vocês deixaram de fazer, a omissão. Vocês deixaram meus pequenos irmãos passar fome e sede, frio. Deixaram meus pequenos irmãos doentes. Deixaram meus pequenos irmãos encarcerados. Vão embora. Vão embora. Voltemos à frase: o Brasil é do Senhor Jesus. Depende como Jesus vai julgar o Brasil. Por sua vez, depende de como o Brasil vai tratar os cristãos. Deus vai tratar as nações no tempo de Deus. Não é agora. Não adianta tentar pensar se alguma nação, se algum povo está sendo aprovado por Deus ou não. Agora, não é agora. É na volta que ele vai julgar as nações. Então não adianta a gente olhar o que está acontecendo num determinado local e pensar: não, Deus está agindo, Deus está favorável, Deus está gostando. Ele não está falando isso aqui agora. As nações serão julgadas no futuro, na volta de Jesus. Até lá, cada nação vai construir o seu destino como ovelha ou como bode. Agora as nações estão construindo o seu destino perante o Senhor, perante o Rei. Até o dia da sua volta, aí não dá mais para fazer nada. Agora, as nações contam com a palavra de Deus para seguirem ou não essa palavra de Deus. Sobre o tempo de Deus, perceba uma coisa: o Senhor não está omisso ou indiferente ao sofrimento dos seus. Fome, sede, vestimenta, forasteiro, doente, preso, ele sabe de tudo. Ele sabe da fome, ele sabe da sede, ele sabe da vestimenta, ele sabe do forasteiro, ele sabe do doente, ele sabe daquele que está preso. O Senhor sabe, só que não é o momento de julgar agora. Entender a justiça de Deus precisa passar pelo fato de você entender o tempo de Deus. O tempo de Deus agora não é o tempo do julgamento.
é o tempo de preparar a vida, é o tempo de você seguir. O julgamento é na frente. O primeiro julgamento que vai ter que se responder a Deus não está colocado diretamente aqui na Escritura, mas o primeiro julgamento de Deus vai ser se no dia em que Ele vier buscar os cristãos, você vai estar entre eles. É o primeiro. E sobre esse primeiro julgamento, a palavra diz o seguinte: felizes aqueles que vão morrer só a primeira morte e não vão morrer a segunda morte. Porque naquele dia, aqueles que foram levados para o céu, morte terminou para eles. Eles vão ser transformados e vão ficar eternidade com Jesus. E os que não vão, e os que não passaram nesse julgamento, vão passar pelo segundo aqui. O dia que ele vai reunir todas as nações. E aí, a Inglaterra vai responder ao rei. Os Estados Unidos vai responder ao rei. A França vai responder ao rei. A Coreia do Norte vai responder ao rei. O Irã, o Afeganistão. E ele vai querer saber como é que vocês trataram os meus pequenos irmãos. E não é tratou com luxo, não. Como é que vocês, meus pequenos irmãos, passaram fome, tiveram sede, foram desamparados, ficaram nus, doentes, presos? O que vocês fizeram com eles? É lá, paciência. Paciência é o tempo de Deus. Vão vir coisas que desagradam a Deus? Vão vir. Vão vir coisas que nos chocam? Vão vir. Por quê? Porque a humanidade, quando Cristo voltar, vai lamentar a volta de Cristo. Vai lamentar por quê? Porque o seu mal vai lhes bastar. Eles vão estar contentes com o seu mal e ele vai ter que cessar. E vão ter que ser chamados à realidade. Vão ter que ser chamados para responder naquele dia. Então Deus não está omisso. Deus não está indiferente. É que o julgamento de Deus não é agora. Por que o julgamento de Deus não é agora? Por uma simples palavra: arrependimento. Tem tempo para mudar. Quem não mudar, quem não entender isso, quem continuar aborrecendo Deus, e aborrecendo Deus, aborrecendo os que são de Deus, vai ouvir: malditos, vão embora. Não, o Senhor não vai ser rei de vocês. O Senhor não será rei de vocês. Temos um Deus que está presente. E quando a gente vê em Apocalipse falando que Ele vem nas nuvens, ou seja, a pessoa, Ele não é um representante. Deus, nós não cremos, né, como vamos usar um título que nos é colocado, né, como protestantes. Nós não cremos num representante de Cristo. Representante precisa ser quem está longe. Nós não temos um Deus que está longe. Eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então não temos um Deus que está longe. E a sua volta não vai ser como representante, porque Ele vai continuar conosco. Só que aí nós vamos poder vê-lo como a minha Escritura diz, vê-lo como Ele é. Jó, muito tempo atrás, quando veio esse dia, falou: os meus olhos o verão como Ele é. Meus olhos o verão como Ele é. E a humanidade vai ver Ele chegando. E aí, esse vai ser o dia da justiça. Mas perceba, Ele está sabendo de tudo. Jesus está sabendo tudo o que acontece. Não está omisso, não. Toda fome, toda sede, toda injustiça, toda necessidade, tudo o que não está sendo feito e o que está sendo feito, o Senhor está sabendo. E volto a falar,
Confiar na justiça de Deus é confiar no tempo de Deus, entender que as coisas vão acontecer no tempo do Senhor. Que assim seja. Amém. Glória a Deus. Aula do Apocalipse hoje, né? Desce. Vamos ficar de pé. Vou dar a bênção apostólica agora. E depois vamos cantar parabéns para os aniversariantes de agosto. Amém? Davi está presente? José. E não falta aniversariante de agosto, né? Curva sua cabeça, Senhor. Nós te agradecemos por este culto, pela tua presença, pela tua graça e misericórdia nas nossas vidas. Senhor, tua palavra diz que todo joelho se dobrará. E assim nós cremos que diante do Senhor, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, todo joelho se dobrará. Aquele que hoje é arrogante, Senhor, um dia terá um encontro contigo e o joelho se dobrará. Nós te louvamos pelo teu agir, pelo teu trabalhar nas nossas vidas, na vida dos nossos também, Senhor, porque nós não estamos desamparados, o Senhor nos ama, o Senhor cuida, o Senhor zela pelos teus. Abençoa agora, eu te peço, Pai, a vida de cada um dos teus filhos que se despede agora, via internet, Senhor, toma nas tuas mãos essa família, essa casa, esse lar que está distante, que não pode estar aqui, mas no aconchego do seu lar, o Senhor se fez presente através do teu Santo Espírito. Continua a falar no coração, a curar, a restaurar, assim te pedimos, Pai. E também te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja em cada um de nós. E que todos digam: Amém. Agindo Deus, Quem impedirá? Agindo Deus, Quem impedirá? Encerradas as palmas, vamos a Jesus.